Pensa num profissional que dedica-se a investigar e implementar inteligência artificial nos negócios. Ele é fã da tecnologia e eleva o nível de muitos outros empreendedores que fazem parte da comunidade dele. Hoje vamos conhecer a história de Fred Martins e o Clube Infinity, a comunidade que ele criou para apoiar outros empreendedores em todo o mundo a implementar a inteligência artificial nos teus negócios. Eu sou o Igor Cerqueira e vou te guiar aqui diretamente do estúdio da nossa Mente Mestre ao quadro Estrela do Atlântico. Tá preparado? Então vamos lá! Toda conquista tem um preço e nem sempre é sobre dinheiro. Às vezes é preciso investir coragem, passa pelo medo, quebra 7 vezes. É o que aconteceu com o nosso convidado de hoje, Fred Martins. Fred, me conta como é que é essa história de quebrar 7 vezes e tu ainda segue investindo no empreendedorismo. Eu acho que essa resiliência é o que faz a diferença, não é? Eu costumo brincar que eu não quebrei 7 vezes, eu encontrei 7 formas que não deram certo. Boa, é um Então eu caminho. continuo na busca sempre e nunca desisto. Eu acho que ninguém erra, só aprende, né? Não, e eu acho que quanto mais caminhos que você descobre que não dá pra seguir por ali, mais segurança você tem de que agora eu vou no caminho O certo. caminho 100% para dar certo eu não sei não, mas o que não fazer tem muitas coisas que eu já sei. E na boa, eu acho muito melhor a gente ter essa conversa transparente e saber que a pessoa já errou, porque nem tudo é perfeito, né, Fred? Eu acho que Exatamente. eu me sinto mais seguro sabendo a certeza do caminho que não dá certo, porque aí às vezes a gente otimiza tempo e, pô, se ele já foi por ali e não deu certo, agora eu vou por outro lado. É isso que você implementa nos seus negócios também? Exatamente. Eu percebo que hoje, cada vez mais, trazer um aspecto generalista, eu percebo que você faz muito nos seus espetáculos. Você pega, tipo, uma referência de um lugar e, de repente, mistura com outro que ninguém nunca imaginava e, pum, dá certo. Então, eu pego o que não deu certo em um, que não deu certo no outro, e junto para dar certo em uma próxima ideia, em um próximo projeto. E aí, eu acredito que isso é o que vai diferenciando, vai fazendo as coisas encaixarem e aos poucos ir fluindo e, enfim, dando certo, caminhando. Legal, boa. E como é que começou essa paixão por Portugal? Vamos começar do começo. Como é que foi isso? O que que tu veio fazer aqui, em Terras de Cabral? Então, Portugal é um caso um pouco curioso. Eu, por acaso, sou bisneto de português. Meu bisavô é farmacêutico. Ele foi para o Brasil na época da guerra. E meu pai sempre comentava de Portugal e sempre eu tive essa curiosidade, desde moleque. E eu falava que eu viria um dia para Portugal. Quando eu tinha 20 anos, conheci minha esposa, Patrícia, mulher da minha vida, a mulher mais linda do mundo. Um beijão, meu amor. E aí, ela já havia morado aqui alguns anos atrás. E aí, enfim, ela tinha vontade de regressar e eu tinha vontade de vir conhecer. E aí ficou sempre aquela sementinha ali plantada e vai, não vai. Quase decidimos vir para cá 3 vezes, só que ficou no quase ali em meados de 2017, depois bem no meio da pandemia, por isso nós adiamos um pouco. E em 2023 nós tomamos a decisão de fato para vir de vez. E eu também vi aqui na tua ficha que você começou a empreender desde pequeno. Sim. Como é que era isso? Moleque já fazendo dinheiro. Então, é sempre curioso que muitas pessoas elas enxergam o empreendedorismo só com aquela história bonita, de legado. E não, na verdade, eu só queria conseguir conquistar aquilo que talvez estava muito distante. Quando eu era um molecote, tinha 7 anos de idade, eu lembro pro meu pai que eu pedi pra ele um PlayStation. Lembra do PlayStation 1? Sim. Eu pedi pro meu pai um PlayStation 1 e na época eu lembro que era um valor um pouco mais alto e ele pegou, aí eu peguei e falei: "Pai, tem um outro videogame, o Polystation". Parecia o PlayStation, só que era de fita. Eu lembro como se fosse hoje, cara, R$ 50. Meu pai falou assim: "Você quer, você tem que fazer por merecer". E aí ele me deu um trabalho. Eu ia começar a engraxar os sapatos dele e ele ia me pagar toda semana. Só que ele ia me pagar R$ 5 por semana. Aí eu peguei e fui parar pra fazer as contas. Falei: "Caramba, eu vou demorar 10 semanas pra conquistar o videogame". Falei: "Não, vou dar um jeito". Peguei o dinheiro que ele me pagava, comecei a comprar ficha no colégio. Aí eu saía mais cedo, comprava ficha na cantina e vendia na fila.
O dinheiro que eu lucrava, eu comprava aquelas bandejinhas de plástico, Teflon, sabe? Uhum. Quando eu tava indo pra escola, eu batia a palma e pedia pra pegar fruta. Manga, laranja, limão. Eu embalava depois com plástico filme, ia pra rua de trás, batia a palma e vendia. No Caramba. resumo da ópera, em 2 semanas eu tava com videogame. Caramba, Fred. E ali você descobriu que dá pra fazer dinheiro. Comprar e vender sempre rola. Então sempre foi um vendedor também, vendedor nato. Sempre, sempre. Desde pequeno já, enfim. É difícil falar o que eu trabalhei, mas fácil perguntar o que eu não fiz. Acho que ilícito, nada, só não vendi o corpo. Qual foi O o trabalho resto- mais desafiador que você teve assim nessa jornada? Que você nunca se viu fazendo e quando viu, tava lá? Vixe, foram tantos. Mas vamos lá. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu trabalhei como estafeta durante 60 dias. Já Uau. tinha empresa já no Brasil, mas optei por estafeta por 2 motivos. Primeiro, barreira de entrada era mais fácil. Segundo, era uma ótima forma de eu conhecer Portugal, de eu conhecer o mercado, como que funcionava, fluxo de pessoas, analisar a cidade como um todo. E aí, durante 90 dias aproximadamente, eu trabalhei como estafeta, fazia entregas. Que loucura, né? Como é que funciona a mente do empresário? Até no trabalho que ele vai fazer, ele já analisou por que que ele vai por aquele caminho, por que que ele vai dedicar aquele tempo, por mais que a remuneração seja menor, Sim, mas você já vai aprender. Então a educação sempre transformando a sua vida. com certeza. Ali o objetivo era aprender. E engraçado que eu tinha loja no Brasil, em um curto espaço de tempo nós abrimos um negócio aqui também, e ainda assim eu fazia entrega, conciliava os três. Porque eu tava, na verdade, eu não tava trabalhando, tava fazendo estudo de mercado. Uau! É muita resiliência também para poder fazer as coisas funcionarem. E no meio de tudo, junto com a família, não é? Qual que foi a sua principal rede de apoio para poder fazer as coisas darem certo? Eu acredito que, assim, a família é a base. Eu sempre. Dois princípios para mim que são inegociáveis é família e liberdade. Eu gosto muito de poder viajar, falar assim, vamos para tal lugar, vamos agora. Só que sempre quando vamos, vamos todos. Nós somos muito unidos, graças a Deus, eu, minha esposa, meus filhos. E quando nós decidimos, foi uma conversa muito franca, todo mundo tomou a decisão junto, assim como em várias outras decisões que nós tivemos, digamos assim, com um teor mais sensível. Uhum. E aí nós sentamos e tomamos a decisão. Vamos, vamos. Então, se vamos, vamos todo mundo junto. E a gente decidiu e, custe o que custar, faça o que tem que fazer, vamos fazer dar certo. Muito bacana. Você está me falando de várias coisas que dão certo, que funcionam, mas agora eu quero saber também erros que você cometeu e que você não voltaria a repetir. Rapaz, alguns, viu? Alguns. Na vida, eu acredito que um erro que eu cometi, que eu não voltaria a cometer, é pensar pequeno. Muitas vezes eu me apequenei, entre aspas. Sabe aquela do tá confortável? Vamos ficar quietinho aqui? Eu acho que isso deixou um pouco mais tardio o meu crescimento. Então hoje, se é pra fazer, eu quero botar logo pra arregaçar e fazer tudo que tem que acontecer. Esse é um primeiro ponto na vida. Nos negócios é não pensar pequeno, mas começar pequeno. A última vez que eu quebrei foi. Eu quis começar muito grande e aí eu sempre brinco com isso, né? Quem nasce grande é monstro. E aí foi onde eu aprendi o poder da sigla MVP, mínimo viável de um produto. E aí depois tudo deu certo. E a tecnologia sempre esteve presente na vida do Fred, pelo menos é o que eu vejo hoje em dia. Foi sempre assim, Fred? Olha, por acaso eu sempre fui aquele menino que. Não tá funcionando aqui o rádio. Meu computador não tá acessando a internet. Quero o videogame O novo. videogame novo. Como é que eu faço para poder conectar o videogame? Eu sempre fui o cara ali da tecnologia de resolver alguma coisa. E eu tive esse contato mais próximo com a tecnologia quando eu tinha 12 anos de idade. Vou revelar um pouco aqui a minha idade, né? Mas eu fui fazer curso de datilografia. Eu morava Uau. numa cidade muito pequenininha chamada Coxim, Mato Grosso do Sul. Na época, acho que ela tinha coisa de 10, 15 mil habitantes, era muito pequeno mesmo. E no dia que eu fui fazer a primeira aula, chegou o primeiro computador na cidade. E quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, isso é o futuro. Todo mundo assim, reunido em volta. Eu falei, cara, eu quero mexer com isso. Não sabia nem o que era direito, mas eu gostei daquele negócio. Falei, eu quero mexer com isso. E de lá pra cá foi. Desde os 12 anos de idade, eu sempre estive envolvido com tecnologia, telecomunicação, a parte da informática propriamente dita. Eu sou técnico de informática desde os 13 anos de idade. Uau. Então sempre estive envolvido nesse meio tecnológico. Tanto que eu tenho empresa hoje ainda no ramo.
de tecnologia, né? Hoje voltado para computadores gamers, e aí nós vamos para a parte de software também, e inteligência artificial. Porque eu acredito, analisando de uma maneira ampla, que a humanidade como um todo, ela vive ciclos, né? Quando chegou o computador, uau, foi a época da informática, depois veio a época do ponto com, e agora eu acredito que vem a nova era da inteligência artificial. Tá chegando aí a inteligência artificial e eu sei que isso faz parte do teu business agora, não é? Sim, sem dúvida. Eu acredito que, na verdade, nos próximos anos, igual como o Bill Gates falou em 1995, que não existiria negócios que não estivessem na internet, acredito que nos próximos 10 anos não vai mais existir negócio que não tenha inteligência artificial. E qual que é o primeiro passo para o empreendedor que está assistindo a gente começar a implementar a inteligência artificial no seu negócio? Porque eu sei que isso não é uma coisa simples. A gente ouve falar sobre o GPT, sobre Gemini, mas às vezes o camarada está lá do outro lado, por vezes até muito imerso na operação e não sabe por onde ele pode começar para descobrir esse novo mundo. Por onde você começaria? Sabe o que eu acho engraçado? Muitas pessoas tratam a inteligência artificial como se fosse algo, nossa, de outro mundo. E eu costumo brincar que a inteligência artificial é como se fosse a nova eletricidade. Então, não existe projeto de inteligência artificial. Inteligência artificial hoje tá muito nessa bolha, nesse hype, só que eu acredito que ela é como a eletricidade. Você teve que fazer algum curso de elétrica para aprender a acender uma lâmpada? Não. Então, na verdade, você só vai aprender a utilizar. Você não precisa ser muito técnico. E esse é um dos meus objetivos, é conseguir mostrar para as pessoas que dá para usar a inteligência artificial sem ser técnico. E se eu puder dar uma primeira dica ter a clareza das suas dores e peça para a inteligência artificial te fazer perguntas para você saber o que você precisa. Porque muitas vezes nós nem sabemos o que nós precisamos. Junto com isso, nasce aí várias outras novas profissões, não é? Que é preciso estar antenado. Muitas. Como engenheiro de prompt, diversas coisas. Como que você acha que vai ser o mercado daqui uns 5, 10 anos? Um estudo da Forbes e de um instituto americano, eles estimam que cerca de 51% das profissões existentes hoje, até 2035, serão substituídas ou aniquiladas. Porque, por exemplo, programação hoje. Hoje se programa, ok. Ainda tem um programador, mas a inteligência artificial já programa. E aí o programador fala, mas a inteligência artificial nunca vai substituir um programador porque ela escreve código com erro. Só que daqui um dia não vai ser mais programador, vai ser o cara que vai corrigir o erro da inteligência artificial. Só que vai fazer o trabalho que talvez 50 ou 100 faria. Então eu acredito que nós estamos numa mudança de era e eu acredito que essa jornada, geração como a nossa, vai ser a última que passou por essa jornada e ainda sente inteligência artificial como algo novo. Depois vai ser igual o Word e Excel. Eu não fui fazer o curso de datilografia, de digitação. Você provavelmente deve ter feito curso de digitação, Word, Excel. Hoje ninguém mais faz. Nem caligrafia, né? Não. Meus filhos já nascem. Engraçado, esses dias eu tava num consultório odontológico e uma mãe tava com um bebezinho no colo e ela abriu uma revista. Quando o bebezinho viu uma imagem na revista, o bebê pegou e foi assim, ó, dando zoom na revista. E, tipo, não deu zoom, ele olhou pro rosto da mãe, tipo, tá quebrado aqui, ó. Não funciona. Porque aquilo já é natural. E é o que eu acredito também que vai acontecer com a inteligência artificial nos próximos 10 anos. Mas nós vamos entrar numa era de abundância, acredito eu. Porque nunca se teve tanto poder de fogo tecnológico com acesso tão simplificado como nós temos hoje. Isso antes era coisa de big tech, de empresas gigantescas. E hoje um empreendedor, um empresário por $20 pode ter um analista, o melhor funcionário ali na palma da mão, no celular. O ChatGPT, por exemplo. Uau! E também dentro desse sistema, né, dessas necessidades, surge oportunidades. Foi aí que nasceu o Clube Infinity? Exatamente. Clube Infinity, sabe por que o nome Clube Infinity? Não, me conta. Infinitas possibilidades. Olha aí, faz todo É sentido. de um amigo meu, inclusive quero mandar um abraço pra ele. Ele nem sabe disso, chama Pedro Cordier. Ele tem uma tatuagem no braço escrito Infinitas Possibilidades. E quando eu fiquei pra pensar no nome de uma comunidade, eu pensei, como que eu vou conectar? E aí eu lembrei dele, Infinitas Possibilidades, que é o que eu enxergo que a inteligência artificial é. Ela tem infinitas possibilidades. Você pode desde construir negócios, utilizar para aplicar no seu próprio negócio, você pode prestar serviços, você pode criar serviços,
E são infinitas as possibilidades. Legal. O Fred concorre com a empresa dele na categoria de inovação e empreendedorismo. Está a concorrer ao Prêmio Estrela do Atlântico edição 2025, que vai acontecer no Teatro Sá da Bandeira, dia 1º de março de 2026. Fred, quais são as soluções que a sua empresa oferece para quem está assistindo a gente de casa? Engraçado que até 2025 nós ainda estávamos na parte de prestação de serviço. 2025 nós pivotamos para a parte de comunidade, foi onde surgiu o Clube Infinity, que ele tem um objetivo simples: conectar empreendedores e empresários e ensinar eles a utilizar a inteligência artificial de maneira simplificada. Esse é o objetivo do Clube Infinity. Hoje já temos membros no Brasil, Estados Unidos, Portugal, Espanha, e seremos em breve a maior comunidade de inteligência artificial AI First da União Europeia. Uau! E para essas pessoas que estão assistindo a gente, é para empresários, é para prestadores de serviços, para quem que é a comunidade? A comunidade, na verdade, ela conecta 3 tipos de público. O empresário que quer ter uma noção, digamos que seria um letramento em inteligência artificial. Poxa, para onde que eu vou? Porque é tanto nome diferente, é prompt, LLM e tal, não sei o quê. Para ele poder conseguir ter essa noção e saber para que caminho ele está seguindo. Para o empreendedor que quer prestar serviço ou desenvolver novas fontes de renda. E para o colaborador ou estudante que quer, às vezes, se posicionar melhor. Por exemplo, você sabia que hoje estão utilizando muito inteligência artificial para desenvolvimento de teses e pesquisas científicas? Então você imagina se um Einstein da vida tivesse uma inteligência artificial. Nossa. Você que é muito da parte da educação, eu acredito que nós vamos ter revelado gênios e vamos chegar a resultados inimagináveis aí nos próximos 5 anos, por conta do poder que a inteligência artificial tem. Maravilha. Então nós conectamos esses 3 públicos em um lugar só, que é a comunidade Clube Infinity. Maravilha, eu já estou ansioso, já quero fazer parte dessa comunidade, hein, Fred? Já quero estar lá junto para a gente ficar atualizado também de tudo que está acontecendo, porque é preciso estar sempre à crista da onda. Agora, Fred, eu quero entrar para uma conversa mais pessoal e entender também a sua visão como empreendedor. Qual foi o momento que o Fred se sentiu mais solitário no meio desse processo, que é empreender? Eu acredito que empreender como você falou, é tipo um pico solitário. É muito difícil chegar no topo da montanha. E geralmente quando você chega, você nunca está acompanhado de muitas pessoas. A parte mais difícil que eu senti foi quando eu dei os meus primeiros passos. Porque no ambiente que eu estava inserido, eu era o louco. Eu sempre fui meio nerd, assim, entrar no modo caverna. Enquanto estava falando de desenvolvimento pessoal, PNL, hipnose, empreender, negócios, escala, o pessoal, tipo, você é louco? Aí eu percebi que eu estava inseridos em ambientes que não eram favoráveis. E eu tive que trocar de ambiente. Essa foi a maior dificuldade. Tanto que foi onde nós nos conectamos, nos conhecemos, né? E eu acho que essa foi a parte mais difícil, porque empreender é um processo solitário. E desde que o mundo é mundo, nós somos criados para poder andar em bandos. Então, quando eu aprendi que as pessoas que me cercam é muito mais importante muitas vezes do que até propriamente o que eu sei, aí eu falei, opa, tá aí o segredo. E aí um dia eu ouvi uma frase e eu adotei ela para minha vida. Se você é o mais inteligente da mesa, troque de mesa. Uau! E isso representa muito também o movimento que nós estamos a fazer aqui, não é? Não só pelo Prêmio Estrela do Atlântico, que é a noite mais memorável do ano, né, para muitos participantes, mas tudo o que acontece no backstage, tudo o que acontece antes disso. Eu já conheço o Fred, muitas das pessoas que a gente está conhecendo as histórias aqui através do nosso canal, porque são empresários brasileiros, sobretudo, de toda a Europa e que estão constantemente a trocar informações e partilhar o seu dia a dia. Essa rede de apoio foi uma necessidade que eu também senti por me sentir sozinho. Por vezes não tinha loucos para poder conversar sobre coisas e poder estar partilhando isso agora numa escala maior, para as pessoas que estão assistindo a gente de casa, para outras pessoas que se calhar ainda não fazem parte do nosso ecossistema, mas que vão ver isso aqui e vão falar, afinal eu quero fazer parte desse mundo de loucos. Portanto, é por isso que a gente está criando esse movimento aqui, e não é um movimento só, são vários movimentos em sinergia, em harmonia. E eu fico muito feliz, Fred, de poder conhecer um pouquinho mais do trabalho que você tem desenvolvido e de também partilhar essa história para tantas pessoas. Que legal. E eu queria, inclusive, até deixar um adendo aqui, que um pouco do Clube Infinity também surgiu
inspirado em como você criou a mente mestra. Porque você falou que criou a mente mestra porque você sentia essa solidão do empreender. E no mesmo caminho é a inteligência artificial. Às vezes eu queria conversar algo sobre inteligência artificial com alguém, aí eu tinha que voltar lá atrás, explicar o que que era pra gente poder se conectar. E agora sim, ainda eu era o louco, só que eu era o louco agora no meio dos empreendedores. Falei, pô, então vamos criar aqui um grupo para que a gente consiga comunicar e os loucos se encontrarem. Foi mais ou menos assim que surgiu o Clube Infinity. Muito bacana. Fred, como é que foi a reação ao descobrir que a sua empresa foi nomeada ao Prêmio Estrela do Atlântico? Como que isso chegou lá para você e para sua família? Cara, foi uma honra, né? Porque nós estamos criando, e eu acredito que todo projeto que se cria é como se fosse um bebezinho, é um novo filho, né? E a gente tem aquele maior cuidado, maior carinho, e de repente você vê que algo que relativamente nasceu pequeno, mas já está fazendo tanto barulho, fala, nossa, que legal, acho que é um combustível, dá um impacto a mais. E a minha casa inteira ficou em êxtase. O pessoal falou 2026 é nosso, vamos pôr pra arrebentar, e a galera é tudo muito animada, muito enérgica. Foi festa, foi só felicidade. Que maravilha! E como é que tá sendo essa preparação? O discurso da vitória já tá preparado? Ah, eu acredito que tudo. Eu sou meio espontâneo, sou meio natural. Lá não vai dar para jogar GPT. Não, lá não vai dar pra jogar GPT, mas eu acredito que já tem algumas coisas já prontas assim, já tá preparado, porque essa vitória é nossa. Legal. Bem, os vencedores de cada categoria vão ser escolhidos por votação popular e logo, logo, ainda nesse episódio, o Fred vai ter a oportunidade de 1 minuto e pedir aí à audiência o voto do porquê as pessoas devem votar no Clube Infinity. Mas antes disso, eu quero, Fred, a gente teve seus aprendizados a nível, né, da empresa, da construção, mas a nível pessoal, a nível de relacionamento. Uma das coisas assim que você passou por aquilo, sentiu que poderia ter feito melhor e que faz sentido partilhar com a gente que está assistindo de casa. Porque é um cara com muita experiência, né? Então a gente tem que aproveitar para conhecer um pouquinho da mente do Fred. Legal. Bom, se eu pudesse, uma dica que eu dou sempre pra qualquer pessoa que se conecta comigo e me pergunta, Fred, da sua trajetória, o que que foi mais importante? Autoconhecimento. Eu conheci um termo chamado PNL, Programação Neurolinguística. E quando eu apliquei isso pra mim e eu percebi como que funcionava a minha mente, eu vi que na verdade nós somos um grande computador com um software defasado. Às vezes nós temos uma máquina super potente, mas que ainda está rodando o Windows 95. Então quando a gente Caramba. atualiza o software, o negócio entra em uma outra performance. Acho que seria basicamente isso, autoconhecimento. Vamos trocar o software que a brincadeira tá só começando. Eita, meu Deus. E como que a gente faz isso, Fred? Como que a gente troca o software? Primeiro passo, e na minha visão foi o meu primeiro contato mais profundamente com o ChatGPT foi aplicando isso. Eu jamais imaginei que a inteligência artificial pudesse pegar esse hype todo. Eu conheci o ChatGPT lá em 2022. Quando eu tive acesso, eu falei, isso aqui é um chatbotzinho bobo. Quando em 2023 eu já tinha meio que abandonado ele de lado, eu tava lendo um livro já, não sei quantas vezes eu já li, que é Segredos da Mente Milionária, de Harvey Eker. Eu gosto muito desse livro. E aí eu tava lendo esse livro e tal, e eu tava fazendo um resumo na mão. E aí um amigo meu falou, pô, por que você não joga pro ChatGPT e pede pra ele te fazer questionamentos pra você fazer esse resumo? Aí eu falei, é possível? Aí ele, sim, é possível você conversar com o T. Harv Eker. Você dá a informação do livro e ele vai adotar a personalidade do autor conversando com você. E aí você pode fazer dúvidas, perguntas, questionamentos, e ele pode te ajudar com situações pontuais. Aí eu falei, sabe aquele momento eureka? A cabeça foi, eu falei, caramba. E aí isso pra mim foi muito longe, porque eu falei, pô, eu consigo clonar grandes mentes e ter meu conselho. E aí foi o meu primeiro impacto. Com o T. Harv Eker, o que eu fiz basicamente? Eu forneci o livro, expliquei algumas coisas da minha jornada e ele foi me trazendo insights e dicas que o autor me traria, como se eu tivesse sentado com ele batendo um papo. E quando eu vi isso, eu falei, caramba, por quê? A inteligência artificial ela é excelente para poder identificar padrões. Todos nós, sem exceção, fazemos coisas todos os dias de maneira repetitiva e nós não sabemos o porquê. E a inteligência artificial consegue encontrar
esses padrões. E quando ela encontra esses padrões, ela te ajuda a trazer clareza sobre o software que está rodando e quais os ajustes que você precisa fazer, meu amigo, aí ninguém te segura. E foi esse contato mais forte que eu tive com o ChatGPT. E eu gosto muito dele por causa das memórias, que ele vai aprendendo com você. O que que te assusta no futuro? Porque você está falando aqui do infinito e além. Tem alguma coisa que te assusta? Tem. Eu acredito que cada vez nós vamos estar mais conectados e menos humanizados. Num futuro muito próximo, eu acredito que essa conexão humana, conexão natural, que igual muitas vezes nós temos trocas genuínas, né? Vai ficar cada vez mais difícil, porque as pessoas estão indo muito para essa parte, e eu acredito que esse excesso da dependência tecnológica vai criar uma nova era, uma nova geração, que vai ter um QI um pouco abaixo do que nós temos hoje. Isso me assusta um pouquinho. Muitas pessoas vão cair num emburrecimento tecnológico, digamos assim. E a gente já vem sofrendo isso ao longo do tempo, né? Com redes sociais, TikTok, etc. E por aí vai, né? Então eu acredito que isso é algo que me assusta um pouco. Mas aí nós fortalecemos o nosso elo através das comunidades, como nos conectamos com as pessoas para poder usar o artificial para cada vez mais poder viver o natural. Claro. Esse é o meu objetivo. E você aí, empreendedor, né, começa a observar isso também como uma oportunidade. O Estrela do Atlântico, ele nasce muito nesse sentido também, né? Além dele ser uma realização pessoal minha, né, que eu sempre tive o desejo de fazer e dessa vez ocupar esse espaço, esse palco, Show. eu acho que você já vem acompanhando esse projeto desde os princípios e eu acho que consegue sentir a evolução também do que nós temos feito, Sem né? dúvida. E o que nós temos alcançado, eu sinto que isso vai muito de encontro também a essas necessidades de relacionamento. Nós estamos aqui hoje no estúdio do Nossa Mente Mestre, que é o nome do nosso ecossistema, que tem a parte educativa, que tem a parte de relacionamento, mas que também tem a parte de festa, de sair para beber um copo, de se divertir, porque muito das novas ideias nascem no momento mais descontraído, não é, Fred? Sim. Eu acredito que, na verdade, todas as ideias de negócio que eu tive, ela nasceu do momento mais improvável. Não sei como é com você, mas particularmente eu percebo que quando você não quer criar, é aí o momento que você cria. Que é porque você consegue conectar todo o seu repertório de maneira simplificada e aquilo surge de maneira natural. Uma coisa que eu tenho notado muito, voltado principalmente para a parte da inteligência artificial, que sabe o que é mais louco? Sabe quem tem mais resultado com a inteligência artificial? Não são as pessoas técnicas. Eu achei que seriam programadores, técnicos de TI, etc. Não. São pessoas geralmente 45 mais. Sabe por quê? Porque elas têm repertório. E ela consegue pegar o repertório dela e conectar. Eu acho que é isso que acontece no offline. Quando a gente está sentado batendo um papo, conversando, tomando um copo, vendo um pôr do sol, num sunset ali, de repente, putz, se a gente fizesse assim, assim. E aí conecta e o negócio flui. Que maravilha, que maravilha. Fred, eu estou ansioso para poder receber você em palco, não é? Na próxima edição do Estrela do Atlântico. E agora é o momento que você tem para conectar com a audiência que está assistindo a gente de casa e deixar o seu apelo aí, o porquê que o Clube Infinity merece o voto de quem está assistindo. Olha para esse troféu, se inspira e já se imagina aí. É pensar grande, como você disse. Pensar grande. Bom, vamos lá. Eu acredito que essa nova geração, essa nova leva que vai vir de empreendedores e empresários, ela pode não só impactar a sua própria vida, mas transformar o mundo. E lá atrás, quando eu comecei a empreender, eu consegui encontrar no empreendedorismo uma forma de mudar não só a minha vida, mas das pessoas que estão à minha volta. E hoje nós estamos na era mais favorável para o empreendedorismo, que é onde nós podemos utilizar a inteligência artificial para poder alavancar as nossas ideias, os nossos resultados e transformar isso num agente transformador. E você que está me assistindo aí, eu conto com o seu voto para o Clube Infinity, porque esse é o nosso objetivo, conseguir impactar vidas através do empreendedorismo e da inteligência artificial. Então, conto com você.
Muito bem, Fred. Agradeço imenso por você ter passado esse tempo aqui com a gente de tanto aprendizado. Eu acho que esse episódio é uma pílula de conhecimento e as pessoas que ainda não conhecem o Fred, faz sentido seguir, conhecer, para acompanhar esse trabalho, não só dele, mas de todos os outros empresários que passam aqui também pelos nossos estúdios, nossa mente mestre, e sentam nesse sofá aqui comigo. Será que você vai ser o próximo? Deixo aí esse questionamento e convido você também a assistir os outros episódios que estão disponíveis aqui no nosso canal. Fred, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, é uma honra e parabéns pelo movimento, por tudo que você está construindo. Eu acho que o Prêmio Estrela do Atlântico é um marco na vida de muitas pessoas e eu sei que ele está só começando. Ele está só começando ao infinito e além. E aproveitando que estamos falando do Estrela do Atlântico, vamos fazer um momento importante do nosso ritual, que é a entrega da nomeação, a nomeação oficial, que vem nesta carta aqui, mas acompanhada de um presente especial preparado pelo nosso sommelier Rolinaldo Oliveira, que escolheu um espumante francês especificamente para esse momento. Fred, esse é o seu presente e a sua nomeação oficial ao Prêmio Estrela do Uau! Atlântico. Que honra, que honra. Olha que capricho. Bom, só tenho a agradecer a todo o carinho, todo o cuidado que você, Igor, toda a equipe do Prêmio Estrela do Atlântico tem. É uma honra poder ter sido nomeado a esse prêmio e eu tenho certeza que será uma grande noite. Com certeza.